Olá, pessoal! Começando mais um Raio-X nessa parceria entre o Game Arena e o 45 Minutos. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com o Fred Figueroa e com o maestro Cássio Zirpoli. Hoje vamos analisar a definição das oitavas de final. Vai começar a fase de mata-mata do Mundial de Clubes da FIFA. Encerrada aí a fase de grupos, né? Dos 32 clubes, ficaram ainda somente os 16. Portanto, os dois primeiros classificados de cada grupo, restando Flamengo, Bayern de Munique, Manchester City, Juventus, Paris Saint-Germain, Botafogo, Palmeiras, Inter de Miami, Benfica, Chelsea, Borussia Dortmund, Fluminense, Internacional de Milão, o Monterrey, o Real Madrid e o Al Hilal. Portanto, esses são os últimos 16 concorrentes, né, os 16 restantes nessa disputa por esse título do Mundial de Clubes da FIFA, que está sendo realizado nos Estados Unidos. Então, Fred, vamos dar uma olhada aí em como ficaram as classificações dos 8 grupos, né, dessa primeira fase, começando com o grupo A, que teve o Palmeiras, né? O Palmeiras, que é um dos 4 brasileiros que iniciaram a competição e que seguem aí na disputa. O Palmeiras terminou na liderança do grupo A, à frente, inclusive, do Inter de Miami. Celso, esse era um grupo onde a gente tinha uma expectativa pela classificação de um dos brasileiros, afinal, era um grupo cuja força europeia era uma das mais frágeis da competição, talvez até a mais frágil das 12 equipes europeias que chegaram para o Mundial de Clubes. O Porto, que na estreia foi um jogo que chamou muita atenção, foi o primeiro jogo de uma equipe brasileira, então aquele 0-0 com o Palmeiras jogando muito melhor do que o Porto, perdendo gols, foi o primeiro resultado que criou um pouco dessa onda de otimismo, dessa onda positiva em torno do futebol brasileiro. Mas eu diria que aquele resultado envelheceu mal, porque o Porto fez uma sequência de grupo muito ruim, né? O Porto termina com apenas 2 pontos, na terceira posição, eliminado. E o Palmeiras não desenvolveu. Talvez a melhor partida do Palmeiras tenha sido justamente aquele 0-0 com o Porto, né? Contra o Inter de Miami, contra o Al Ahly. O Palmeiras foi um time comum e se classifica como esperado. Com esse colapso do Porto, passa em primeiro, mas sem mostrar um grande futebol, sem ter uma grande atuação, como as outras equipes brasileiras, a gente pode destacar até com mais entusiasmo do que essa fase de grupo do Palmeiras. Eu estou na linha do que Fred falou, Celso. Eu só faria uma observação. Acho que o pior europeu, antes do Mundial, para mim era o Salzburgo. Assim, antes do Mundial, o Porto já tinha suas críticas, mas antes do Mundial começar, não acho que era um senso, que era uma opinião geral de que o Porto fosse pior do que o Red Bull Salzburgo, não. Temporada muito ruim do Porto, né? Chegou. Não, mas mesmo sendo muito ruim, abaixo. É superior a um só camisa. E nesse caso do grupo, da classificação do grupo, é óbvio que mesmo com o pior Porto da história, como virou um meme, né? Um meme que foi um meme que não surgiu com a eliminação do Porto, mas com o empate do Porto com o Palmeiras. É muito curioso, né? O meme foi ganhando força, porque quando o Porto empatou com o Palmeiras, já era o pior Porto da história. Imagine o Porto sendo eliminado na primeira fase, mas mesmo o pior Porto da história, e ainda que o Inter Miami tenha Messi, mas assim, é para passar. Assim, na hora que você coloca todo o investimento que o Porto faz, o nível de competitividade que o Porto tem durante todo o ano, jogando Campeonato Português, enfim, jogando Liga dos Campeões, essa coisa toda, não dá para ficar em terceiro lugar nesse grupo, não. Um vexame assim é o maior vexame dos 3 europeus que caíram na primeira fase. Perfeito. Maestro, queria que você analisasse também o grupo B, né? O grupo B que tinha o Botafogo como representante do Brasil e diante de uma dificuldade consideravelmente mais elevada que a do Palmeiras, por exemplo, né? O Botafogo tinha como adversários o atual campeão da Champions, o Paris Saint-Germain, e também o Atlético de Madrid, um clube que recorrentemente está chegando aí nas fases finais da competição europeia, além do Seattle Sounders, né? O Botafogo que começa vencendo o Sounders e vendo o PSG atropelar
né, o Atlético de Madrid, e para surpresa, né, de basicamente o mundo do futebol aí, veio a vitória do Botafogo sobre o PSG, que deixou esse grupo todo embolado, como a gente está enxergando na classificação final, né, Maestro? Celso, eu tinha falado dos 3 europeus que caíram na primeira fase, o segundo que aparece aqui é o Atlético de Madrid, esse uma surpresa enorme, porque no fim das contas ainda ganhou do Botafogo, né? Ainda, querendo ou não, fez 6 pontos, assim, fez mais pontos do que o Inter de Miami, que passou, assim, é uma campanha que costuma, é uma campanha que ele poderia ter sido líder, assim, no fim das contas, assim, o líder, o primeiro, o segundo e o terceiro, todos tiveram 6 pontos. O feito do Botafogo aí, ainda que o Botafogo tenha jogado mal contra o Atlético de Madrid, mas jogou com regulamento, porque naquela ocasião, na terceira rodada, o Botafogo poderia perder por até 2 gols de diferença. Todo mundo contava que o PSG venceria o Seattle, então, assim, meio que já estava ignorando aquele resultado. Assim, o PSG ganha, beleza, e agora? Depende daqui, e até 2 gols de diferença. Então, o Botafogo pode ter jogado assim com o regulamento baixo do braço para ter sido uma apresentação menor. Mas já tinha feito uma apresentação monstruosa contra o PSG, num nível de estratégia de aplicação tática enorme, ter avançado nessa fase, ainda que o Botafogo seja o atual campeão brasileiro e seja o atual campeão da Libertadores, ou seja o time da América do Sul mais qualificado para chegar nesse torneio, pelo menos em termos de resultados no último ano. A gente pode até dizer que o Flamengo tem um elenco mais qualificado, que o Palmeiras é muito copeiro e tal, mas o Botafogo é o campeão brasileiro ou o campeão da Libertadores. Em termos de resultado, não havia nome maior para isso, mas o sorteio foi muito cruel e essa classificação do Botafogo é enorme. E ainda mais considerando que não é o campeão da Libertadores. Tipo, não tem Almada, não tem Luiz Henrique, assim, 2 dos principais nomes que saíram do time. Almada, campeão do mundo pela Argentina, Luiz Henrique, um dos destaques do Botafogo em toda a temporada. É um time que vai e tá jogando assim as últimas fichas de uma parte do elenco, porque 3 jogadores devem sair, estão vendidos, assim, vão sair depois que terminar o Mundial. Igor Jesus, que é um destaque do Botafogo, já tá negociado. Assim, é um last dance desse Botafogo. Vai ser remontado, pode continuar em alta, mas assim, com essa configuração do ano passado, uma parte já foi desmontada, foi perdida, negociada, e a outra que se mantém fez um ótimo papel, ainda que seja um vexame para o Atlético de Madrid, porque se o Porto é o pior Porto da história, esse não é o pior Atlético de Madrid da história. O Atlético de Madrid que competiu na Europa como costuma competir nos últimos anos. A parada é que o Atlético foi atropelado na estreia pelo PSG, e dentro desse regulamento de o saldo importado dentro dos times que estão empatados, desconsiderando o resultado, por exemplo, o resultado do Sounders foi desconsiderado para todo mundo aí, né? A gente pode até estar colocando que por uma ordem de saldo, tá aí, a ordem clássica teria sido suficiente, como a gente está vendo aí, um saldo de gol 5, saldo de gol 1, saldo de gol menos 1, mas a verdade é que essa classificação que a FIFA apresenta, ela confunde mais do que ela vem confundindo muito, porque de vez em quando aparece a classificação... Mudou a dramaticidade, Cássio, do jogo nos minutos finais, né? O Atlético precisava fazer mais 2 gols no Botafogo. Se fosse a regra clássica, ele precisaria apenas de mais 1 gol, né, contra o Botafogo. E isso durante a transmissão vai aparecendo lá o saldo, de vez em quando o time com saldo pior em cima, e os caras não fizeram esse ajuste da exibição. Mas enfim, é uma coisa que vai ter que se acostumar. Esse regulamento será aplicado na Copa do Mundo de Seleções do ano que vem. E é aquela coisa, não duvide se em breve a galera começar a aplicar em fase de grupos de torneios, porque geralmente essa escala... É o regulamento correto, viu, Cássio? Tu gostou? Eu ainda não tenho opinião... É correto porque você elimina a possibilidade de uma última rodada contra o eliminado ter uma imensidão de gols e distorcer o quadro real. É um regulamento que já é aplicado em outros esportes e eu concordo com esse regulamento. Ele tem esse ponto interessante. Ele é um pouco estranho, mas ele protege, tá, a esportividade, que é o mais importante de um regulamento. Tá? Ele protege esse ponto, ou seja, ele é um regulamento que protege a construção de sacanagem, mas a contrapartida é a melhor campanha de repente não passar. Isso é ruim, assim também. Assim, porque na hora que você está protegido, Cássio, assim, da distorção, porque se a melhor campanha poderia acontecer da melhor campanha ser construída de uma forma, mas se a melhor campanha foi construída não foi o caso desse grupo, então é um exemplo que não ilustra. Mas vamos tratar de uma Copa do Mundo. Na primeira rodada,
O Peru vende o jogo caro ali para a Alemanha, perde por 2-1. Na segunda rodada, pega a Irlanda, porra, jogo duríssimo também ali, 1-0. Tá eliminado, chega na última rodada, pega a Coreia do Sul, coloca os reservas, roda, toma 4-0. É uma distorção muito Não, grande da isso competitividade. pode gerar, mas Então, pode ter situações onde pode não ter a distorção e a contrapartida ser a melhor campanha e não passar. Por como eu falei, não tenho opinião formada, porque no fim das contas existem muitos, até para isso é um pouco interessante, mas tem muitos grupos ainda para a gente falar, e existem vários critérios, assim, por exemplo, a gente pensa que todos os lugares do mundo, o número de vitórias é o primeiro critério depois de pontuação. Isso, na verdade, é um critério brasileiro. E na maioria dos lugares, o que vale primeiro é saldo de gols. Assim, aí, de repente, agora, para a FIFA, não é nenhum nem outro. O que vale é confronto direto entre os times. Então, no fim, tirando pontos, assim, os regulamentos, assim, eles são espalhados com critérios distintos. Mas, enfim, dentro desse formato, pelo que a gente está vendo na tela, mesmo com o formato clássico, o Botafogo ele ficou em segundo, mesmo no formato clássico. Perfeito, perfeito. Então agora a gente fala, Fred, do grupo C, tá? Que tem um gigante sul-americano entre os eliminados, o Boca Juniors, que não conseguiu nem vencer o Auckland City, que é um time semi-amador, né, da Nova Zelândia, e que teve Benfica e Bayern de Munique aí como clubes classificados à próxima fase. O Boca é uma enorme decepção, né? Mas uma decepção apenas pela camisa, né? O Boca, ele sucumbiu na primeira rodada da pré-Libertadores, né? É um time que vem num momento muito frágil, mas que a gente conhece de perto. Levou uma multidão aos estádios dos Estados Unidos, a torcida fez sua parte e ele abriu esse Mundial fazendo 2-0 em cima do Benfica. Então teve todo um ardor ali de que o Boca, que é um time desse tipo de torneio copeiro, chegaria, mostraria sua força, mas acaba cedendo, tá? Um empate, o time vai afundando no jogo, tinha um homem a mais, inclusive, tá? Cede o empate e aí mergulha, né, para uma eliminação que deixa bem claro, porque a gente chegou a falar ali em um certo momento, se falava do futebol sul-americano. Não foi futebol sul-americano. Não existe futebol sul-americano quando a gente fala de clubes, tá? Existe o futebol brasileiro e o futebol do resto da América do Sul. Não é um mesmo porte de investimento, de maturação, de capacidade de enfrentamento. Eu acho que isso fica muito claro com o Boca tão frágil, e a gente vai ver depois também a eliminação do outro sul-americano, do outro argentino, que foi o River. O outro detalhe desse grupo é que é bem irreal essa classificação, tá? Bem irreal. O Bayern jogou muito mais do que o Benfica nessa Copa do Mundo, tá? Não só pelo 10-0 sobre o Auckland, pela vitória sobre o Boca, mas aí tirou muitos titulares do terceiro jogo. E mesmo assim, o terceiro jogo, em que ele perde por 1-0 do Benfica, foi um massacre do Bayern de Munique. Primeira vitória oficial da história do Benfica sobre o Bayern. São 13 jogos, né? Foi um massacre do Bayern de Munique. Porque é aquele jogo que começa com 3 titulares de menor relevância, mas termina quase que com a cavalaria, porque no segundo tempo o técnico foi acionando titulares e a pressão foi aumentando, aumentando, mas o gol não saiu, chegou até a ter um gol anulado por aquele impedimento passivo, né, que encobriu a visão do goleiro, corretamente anulado. Tu achou corretamente? Eu achei. Eu olhei assim, a bola não cara, desvia, mas é muito cruel, porque eu acho que o cara tá passando ali no lance, é o lance de Kane, né? Exatamente, mas a bola, Cássio, inclusive a câmera do árbitro, que foi essa inovação, né? Essa inovação num torneio da FIFA, ela deixa claro, na câmera do árbitro, para mim, é a melhor dessa jogada, deixa claro o quanto ele está exatamente na frente do goleiro na hora que o chute sai. Exatamente na frente do goleiro.
Então, para mim, ali não é nem muito, não é nem polêmico. Eu acho que foi. Eu não gosto dessa marcação, assim, acho que é uma marcação que talvez nem deveria existir na regra, tá? Aí é outra questão para a gente debater depois, mas eu não gosto da aplicação desse tipo de impedimento, tá? Eu acho que não deveria existir porque ele fica muito subjetivo. É subjetividade demais para aplicação de um lance. Eu acho que não deveria existir esse tipo de impedimento. Se não tocou na bola, para mim não é impedimento. Mas, considerando que existe, que é subjetivo, na minha forma de analisar essa subjetividade, eu achei correto. Mas deixando claro, então, Celso, que o último jogo distorceu muito a classificação final desse grupo e gerou um problema aí grande para o Flamengo, né, que com todos os méritos venceu seu grupo. Muito bem. Então, vamos, maestro, falar desse grupo do Flamengo, o grupo D, né? Que tem como destaque o jogo contra o Chelsea, onde o clube carioca foi amplamente superior, né? Foi o famoso 3-1 fora o baile. E com isso, o Flamengo passa na frente do Chelsea, né? Como o Fred pontuou, vai acabar tendo um desdobramento negativo para a equipe carioca que vai enfrentar justamente o gigante alemão. O grupo, apesar de ser o grupo D, ele terminou antes do C, né? Então assim, quando o Flamengo foi líder ainda na segunda rodada. Ele garantiu matematicamente a rodada. Aí ele joga na última rodada contra o Los Angeles, em Orlando, mais de 32 mil torcedores e basicamente todo mundo do Flamengo no estádio. Ele tem muito brasileiro na foto, são 600 mil brasileiros na Flórida, né? E se você pegar que o Flamengo 600 tem mil no papel, jovem. Tem muito mais. E se você pegar que o Flamengo, muito mais, que o Flamengo tem 20% da torcida brasileira, então aí 120 mil torcedores do Flamengo na Flórida. Aí você contar que um quarto disso foi para o estádio. É um número bem aceitável, tá? Assim, ou seja, tinha torcedor que viajou, como aquele cara da fé, né? O Anjo lá, aquela figura do Maracanã, mas muita gente que mora por lá também. E como o Fred falou, fora o green card verde claro. Verde musgo. Verde musgo ali. Não, verde musgo é o bom. O verde musgo é o. É porque o verde Paulo Sérgio, na verdade, é o Paulo Sérgio. É o melhor. Aí, como o Celso falou, em relação à apresentação, as duas melhores apresentações do Brasil, tivemos algumas, tá? Palmeiras contra o Porto, mas não ganhou, e como o Fred falou, no fim das contas, o desempenho do Porto no Mundial diminuiu um pouco o que o Palmeiras fez. O do Fluminense contra o Borussia foi uma boa apresentação, mas acho que caiu um pouco também, já que no segundo jogo outro time foi lá e fez 3 gols no Borussia. E assim, o Fluminense acabou não fazendo nenhum. E Flamengo e Chelsea, inclusive, acabou gerando muito debate em jornalistas do Rio e São Paulo, né? Ali do eixo Rio-São Paulo. Sobretudo, mas obviamente sobretudo do Rio, né? Porque tinha envolvendo os dois cariocas, sobre que o Flamengo ganhou como Flamengo. E o Botafogo venceu se defendendo. Mas assim, o Botafogo enfrentou assim, é meio óbvio, o Botafogo enfrentou o PSG, assim, não sei se o Flamengo jogando como Flamengo contra o PSG seria suficiente, talvez o Flamengo tivesse jogado como... Eu concordo com a sua visão sobre isso, mas tem um ponto que os caras também desconsideraram brutalmente. O roteiro do jogo. O Botafogo fez 1-0 e vai fazer o quê? Atacar o Paris Saint-Germain depois vai jogar com o Botafogo. Vai jogar com o Botafogo. Não, então o roteiro levou 1-0. E aí você precisa ser o quê? Mas estava bem, assim, veja, mas assim, eu acho que estava bem. O Flamengo leva 1-0, mas tipo, ele não começou a jogar bola, eu acho que ele estava jogando bem. Estava jogando, mas aí, Cássio, falha, ele acelera naturalmente para buscar o empate, a virada, né? Não, o roteiro eu acho que reforça, Fred. Eu acho que, na verdade, o roteiro reforça. Porque independentemente do roteiro, eu não sei se o Flamengo iria... Até esse jogo só pode acontecer não pode acontecer nas quartas. Nas quartas, né? Flamengo e PSG pode ser nas quartas. Se o Flamengo tirar o Bayern, assim, será que vai de peito aberto mesmo assim contra o PSG? Eu acho que só vai
se ele tirar o Bayern de peito aberto, que vai dizer, ó, tá dando certo. se tirar o Bayern de peito aberto, mas enfim, contra o Bayern será um grande teste para ver se o Flamengo, embora os jogadores já tenham dito, Gerson, acho que a Arrascaeta também, que o Flamengo é jogador, talvez jogue dessa forma. Mas assim, vendo o torcedor se agrada, mas acho que é só não colocar demérito e quem jogou de outra forma do Botafogo contra o time que acabou de ser campeão europeu fazendo 5-0 na final, pô, não tem um mês. O PSG foi campeão europeu há um mês fazendo 5-0. Então, assim, não dá para colocar qualquer, assim, na minha opinião, pelo menos, assim, descredibilizar, de certa forma, esse resultado do Botafogo. Mas na parte técnica, o Flamengo, ele foi muito superior ao Chelsea, mas assim, detalhe, enquanto o PSG foi campeão da Champions, o Chelsea foi campeão da Conference, que é a terceira competição da Europa. Tem uma diferença muito grande entre os times, assim. Enfim. E o prêmio do Flamengo de ser líder do grupo, pegar o Bayern, é duro. Mas, assim, a liderança do Flamengo é muito justa, porque mesmo que você pudesse colocar qualquer cenário do Chelsea, querendo ou não, o Chelsea foi quarto lugar na Premier League e foi campeão na Conference. Mas pelo nível de futebol que o Flamengo apresentou, talvez não exista desculpa para que o Chelsea, para essa derrota do Chelsea. A do PSG, o cara pode falar, Dembélé não jogou, é sol, não sei o quê, o time está entrando no ritmo. Eu acho que o Chelsea, mesmo na sua melhor fase nesta temporada, ele teria passado sufoco do mesmo jeito, da forma como aconteceu o jogo. Então, no fim das contas, essa liderança do Flamengo foi uma liderança realmente técnica, porque o Fred fala isso do grupo C, que o Bayern ficou em segundo lugar, mas que é estranho, assim, que poupou e perdeu do Benfica. Tipo, o Benfica foi em primeiro lugar, mas com o outro time sendo bem melhor. Nesse caso, eu acho que o Flamengo foi melhor realmente do que o Chelsea. Mas o prêmio para isso foi muito duro, né? Assim, foi cruel. Perfeito, perfeito. Vamos agora para o próximo grupo, para o próximo bloco de grupos. Agora a gente vai falar do grupo E, que teve como classificados, Fred, a Inter de Milão e o Monterrey, né? O Monterrey, o River Plate, inclusive, outro clube sul-americano, outro gigante sul-americano, que se despede precocemente, havia chegado por ranking, né? A vaga, mas se despede precocemente. Vê aí o Monterrey se classificar junto da Inter de Milão. É aquilo que eu falei antes, Celso, quando eu comentei sobre o Boca, né? Não existe o conceito de futebol sul-americano blocado, né? Homogêneo. Né? Exatamente. O futebol argentino é um, o futebol brasileiro é outro. Se a gente expande para a América Latina, né, para os clubes mexicanos, o futebol mexicano é outro. E o futebol mexicano ele é tão competitivo quanto o argentino pode ser. E a prova disso é que nesse grupo o Monterrey ficou na frente do River. Um grupo duro, tá? Um grupo que tinha essas duas equipes numa condição de igualdade muito grande. Tá? E aí você tem um resultado que fez a diferença. Tá? Você tem um resultado que fez toda a diferença no momento em que a equipe japonesa ela foi um saco de pancada. O Monterrey conseguiu empatar com a Inter e aí pesou esse resultado dessa competência. Detalhe que o Monterrey empatou antes, não foi naquela última rodada que você tira, porque poderia ter acontecido uma distorção e aí não tinha como fazer, né? Que é a Inter chegou com 6 pontos na última rodada, colocou as reservas e empatou com o Monterrey. Não foi essa a história. Então a gente valoriza muito o empate que o Monterrey teve com a Inter e por conta desse empate ele consegue a vaga de forma muito justa. Tá? Eu não acho que o River fez o papelão do Boca. São eliminações diferentes. Mas elas sublinham a enorme diferença que existe. Na hora que o Brasil passa 4-4 e a Argentina sai com 0%, né, com os dois times eliminados, essa diferença fica muito, muito nítida, né, Cássio? Tem uma diferença considerável entre as duas eliminações, que no caso do River, quando tu foi falar do jogo, até me chamou a atenção que eu achei que tu fosse falar River e Monterrey. Para mim o jogo ali foi esse, foi da segunda rodada. O River foi eliminado, mas na segunda rodada ele teve a chance de se classificar por antecipação. O jogo lá no Rose Bowl,
lotado de torcedor do River Plate, assim, um público enorme. O River Plate fez até uma boa partida, mas ficou no 0-0. Se o River tivesse vencido aquele jogo, ele teria se classificado por antecipação na chave. Então, assim, na hora que ele foi 0-0, ficou muito difícil, que ele levou o jogo contra a Internacional, fez até uma boa partida, tá? Mas aí, na hora que ele teve o jogador expulso, no segundo tempo, e logo depois tomou o gol e acabou. Aí, assim, mas até na hora que estava 0-0, no 0-0 e com 11-11, o jogo tava pau a pau. O River fez um bom primeiro tempo, a Inter cresceu no segundo tempo. O grupo foi duro, o grupo foi pau a pau. Mas, assim, a questão do River Plate, no fim das contas, o River fez uma boa vitória sobre o Urawa, fez um jogo duro contra a Inter, mas no fim das contas a derrota era natural. A questão é que o jogo-chave dele era contra o Monterrey e que matematicamente teria dado a vaga a ele já na segunda rodada. Não é que, quando eu estou dizendo, para deixar bem claro, não é que ele teria se classificado no fim das contas, é que na segunda rodada, se ele tivesse feito 1-0, ele teria terminado classificado. E aí ele acabou, apesar da superioridade numérica no estádio, apesar da superioridade em campo, Borja assim, mas desperdiçou a oportunidade e acabou ficando de fora. E assim, mérito do Monterrey com o Sérgio Ramos, tá? Assim, que fez uma ótima primeira fase. Inclusive, talvez o melhor jogador do time na primeira fase, tá? Apesar da idade avançada, mas se comportou muito bem. Muito bem. Mestre, vamos dar uma olhadinha também aqui agora no grupo F, tá? Que teve o quarto brasileiro classificado, dos 4 que ingressaram aí na competição, falando do Fluminense, o Fluminense que sai com uma vitória sobre o Sam e com empates diante de Borussia e o Mamelodi, mas campanha suficiente para garantir o Fluminense nas oitavas, mestre. Mas eu acho que ficou uma decepção na última rodada. O comportamento do Fluminense, o grupo F terminou antes do grupo E. Mas pela lógica, pela lógica, e a gente já tinha falado no podcast da gente, em outras gravações, ao vivo e tal, a lógica de resultado, não é que vai acontecer, não é que o Monterrey seria o adversário, mas poderia ser o River, assim, dificilmente a Inter perderia a liderança. Essa é a questão. Então o Fluminense, no fim das contas, ele tinha um papel de tentar ser líder. Ele começou a rodada na liderança e a matemática era simples. Qualquer vitória do Borussia sobre o Sam, basta que o Fluminense tenha a mesma diferença de gols. Assim, isso classificaria o Fluminense. E aí o Borussia faz o placar dele lá. No fim das contas, faz 1-0, bastava que o Fluminense tivesse feito 1-0 no Mamelodi. E a atuação do Fluminense assim, foi bem fraca. No fim das contas, não chegou a levar susto. Não sei se o Fábio chegou a salvar o Fluminense, mas assim, só no começo do jogo. Só no começo do jogo. Mas na reta final ficou um volume de jogo. Uma bolinha, um erro ali do zagueiro tal, e um golzinho do Mamelodi classificaria o Mamelodi, que era, no caso era um confronto direto. Eu acho que o Fluminense acabou enxergando muito um confronto direto no jogo, aí ficou uma preocupação muito grande em vencer esse confronto direto contra o Mamelodi, Sandal da África do Sul, e acabou deixando um pouco de lado que era mais time e que a matemática o favorecia para ter um caminho mais simples na próxima fase, que seria, no caso, o Monterrey. Eu acho que faltou apetite assim, no jogo lá em Miami. E o empate 0-0 classificou o Fluminense, foi o último, tinha até o Fluminense, como todo mundo passou, acho que ficou até a pressão de, eu não posso ficar de fora, né, assim, e não posso ficar de fora no jogo com todo respeito, contra o Mamelodi Sandals, mas do jeito que foi o jogo, eu acho que ficou uma frustração. O portal ali se abriu muito para ser líder e para ter um caminho melhor. Claro que vai ter um grande jogo. Assim, no fim das contas, você quer grande jogo, mas ninguém quer só passear, você quer avançar na competição. Pegou o Borussia, vai pegar a Internacional, atual vice-campeã da Champions League, ou seja, é um grande jogo para o Fluminense, sem dúvida alguma. Mas entre isso e de repente voar na competição, supondo que ou de repente pegar Monterrey e ter uma chance de chegar às quartas, ia querer o quê? Assim, pode até naturalmente chegar às quartas, mas por um caminho muito mais difícil. E era mais fácil ter tido mais apetite no jogo contra o Mamelodi do que nesse jogo das oitavas. Perfeito.
Perfeito. Fred, vamos agora falar do grupo G, tá? O penúltimo grupo aí da fase de grupos, que teve a confirmação, né, da classificação dos favoritos, o Manchester City e o Juventus, que inclusive fizeram o encontro aí direto, valendo a liderança, justamente nessa última rodada, no último dia, né, da disputa da fase de grupos, com o amasso do City para cima da Juventus, 5-2. Celso, eu posso até trazer uma avaliação já dos dois últimos grupos, porque ficou até essa coincidência deles ficarem no último dia sempre, fechando o giro, e muito se debate em torno dessa Copa do Mundo de Clubes, da entrega, da concentração, do foco dos clubes europeus. Isso é um debate que deveria até acontecer mais no Brasil, mas por questões comerciais, de interesse, de audiência, ele é um pouco deixado de lado no aspecto, mas em outras frentes ele é muito debatido. Imagino que na Europa também se tem esse debate, nos outros países envolvidos passe por esse debate. Se é um grande evento, uma Copa do Mundo, que os clubes... Veja só, uma Copa do Mundo de seleções, os jogadores se concentram a temporada para chegar da melhor forma possível naquele momento. E a gente sabe que não foi assim, pelo menos para os europeus, no pré, né, nos meses, nas semanas que antecederam a Copa do Mundo. E é natural, talvez daqui a 4 anos já haja uma preparação melhor, uma mobilização maior. E esses dois últimos grupos, eles destoam dos demais em grau de competitividade. Você não tem os argentinos, você não tem os brasileiros, você não tem mexicanos. Então, aparentemente eram grupos ali que lembram de fato o que chamam de torneio de verão, de Florida Cup. Eu acho que para Manchester City e para Real Madrid, o campeonato começa agora, sabe? O ritmo desses dois grupos me pareceu um ritmo diferente. Porque, queira ou não, todas as outras equipes tiveram momentos de uma maior tensão. Até o Bayern teve um momento de uma maior tensão ali no jogo contra o Boca, não foi um jogo tão simples. E aqui eu acho que a Copa do Mundo de Clubes foi jogada em outro ritmo nesses dois grupos, tá? Por isso que eu trago a análise deles junto. Eu até falei que não tinha mexicano, tinha o mexicano, teve o Pachuca né? no grupo H, mas acabou sendo um saco de pancadas do grupo H. Né? Teve um desempenho muito, muito fraco. Mas é isso, Celso. E só para deixar o registro que o único 100% da Copa do Mundo tá aí nesse grupo, né? Os 9 pontos aí que jogou muito, né? Hoje jogou muito contra a Juve. Maestro, você, antes de a gente seguir aí para a análise do chaveamento, quer fazer algum complemento sobre os grupos G e H, meu caro? Nesse aí é só corroborar, como diria Parral, com Manchester City e Real Madrid realmente fizeram. Eu acho que o campeonato para eles começa agora. Para o Bayern, então, eu acho que o Bayern, poupando ali, já era um indicativo que aquilo ali, acho que aquela terceira rodada ali fica muito no passado, tende a ser um time muito mais concentrado nas oitavas. E também vale assim apontar que Vinícius Júnior finalmente fez uma boa partida no Mundial, tá? Assim, foi o que faltou no meu comentário. Ele não fazia desde abril, gol e assistência. E que assistência, viu, velho? Porra, que assistência. Não, assim, a parte dele foi feita. Porque de vez em quando passa um pouco a impressão, assim, todos os jogos do Real Madrid estão na TV por stream, mas o grande público que acaba não tendo acesso a todos esses jogos do Real Madrid tem que, de repente, esperar o jogo do Real Madrid no SBT, na Champions League, tá ligado? Assim, ou algum jogo que eventualmente passa no canal, ou como passando na Globo agora. E como na seleção brasileira não tem um alto tão grande, então fica sempre para uma parte da torcida que acaba não sendo aquela que consome futebol, ESPN, Sport TV, que consome dados, que consome tudo. Aí fica assim, pô, cadê Vinícius Júnior? Cadê essa atuação do melhor do mundo que não aparece, assim, fica... eu acho que hoje foi uma atuação, assim, a assistência excelente e o gol
Na hora que ele dribla, assim, é um chute muito preciso, assim, é um chute de muita técnica. Então, eu acho assim que para o grande público que consome futebol no Brasil, não estou falando especificamente de futebol, de quem acompanha futebol no Brasil, não é no mundo, mas assim, que não vê, repito, não tá vendo, não tem Disney Premium para estar assistindo todos os jogos do Campeonato Espanhol, todos os jogos da Champions League, no Max, enfim. Fica parecendo, cadê esse Vinícius Júnior? Aí eu acho que foi importante, tá? Porque a Globo mostrando esse Real Madrid e Salzburg, Red Bull Salzburg, ter uma atuação dessa é bom, porque na hora que a gente tá, que nessa primeira fase, ela termina com 4 brasileiros classificados, aí fica, pô, o futebol brasileiro tá assim, aí agora você fica, pô, tá, e da seleção? Aí de repente é bom ver a principal estrela da seleção, das que jogam, né, ter um desempenho como esse. E já que a gente encerrou a primeira fase, só dar um pequeno dado, a primeira fase dessa Copa do Mundo, ela teve 1.668.000 torcedores. A média, arredondando, a média foi de 34.758. O que é curioso é que teve um jogo que deu 3.400 pessoas, que foi justamente um eliminado. Não, mas é o da última rodada que estava 2 times já eliminados, mas também teve um com 80 mil. Então, assim, compensou. E se você fizer a divisão desses dois, somar esse público, é quase a média, né? Perto da média. Muitos lugares vazios, mas eu acho que também tem um ponto para isso, só amarrando essa questão do público. Os estádios dos estados são muito grandes também. Assim, eles não são do perfil de Copa do Mundo de 40, 50, tanto é que a Copa do Mundo é 45 mil lugares e tal. Se fosse nesse perfil, uma média de 34 mil estádios estaria muito cheios. Os estádios da NFL são gigantescos. Teve muito jogo vazio, mas também teve públicos enormes, com 60 mil pessoas, 50 mil pessoas, enfim. No fim das contas, a FIFA acho que queria vender mais ingressos, mas da forma como os valores começaram, né, muito altos, eu acho que foi uma média de público bem aceitável. E agradeço aí às torcidas sul-americanas, sobretudo. Bom, e agora, Fred, a gente já tem aí o mapinha mostrando a performance, né, dos clubes separado por país. Então, eu queria que você desse esse nosso passeio geográfico aí. Vi que a Europa você considerou como um país só, né? Questões de design, Celso, visuais, seria muito difícil ali na Europa a gente espalhar os números, né, por países. Os números iam ficar microscópicos. E também porque a gente trata muito o futebol europeu. Então, falar disso, futebol europeu, futebol europeu, futebol europeu, futebol europeu, eu acho que essa proporção era uma dúvida de ter 3 eliminados, né, dos 12, um quarto do futebol europeu foi eliminado. A gente já passou por essas eliminações, tá? O Porto, o Salzburg, o Red Bull Salzburg e o Atlético de Madrid. Ou seja, dos 2 portugueses, um passou e um caiu. Dos 2 espanhóis, um passou e um caiu. E o único austríaco caiu, tá? Ingleses, alemães, italianos tiveram, né, 100% aí de aproveitamento nessa fase de grupos, cada um com 2 equipes, tá? No caso. O Al-Ahly, né, representante asiático aí, que é isso. Foram 4 asiáticos, Celso, bem divididos, né? 2 do Oriente, Japão e Coreia do Sul, os 2 eliminados com 0 ponto, desempenho muito ruim da Ásia mais oriental, e a Ásia ali árabe, Ásia ocidental. Ásia ocidental, o mundo árabe teve a classificação do Al Hilal, a eliminação da equipe dos Emirados Árabes. A África, 4 eliminações, e a gente viu até pela distribuição, foi uma África quase toda concentrada ali, Marrocos, Tunísia e Egito, né? Apenas um clube da África do Sul, todos eliminados. O Auckland, obviamente, eliminado, tá? Da Oceania. Lembrando que os clubes australianos jogam na Ásia, né? Não só a seleção, mas os clubes também. Então, a Oceania vai ser basicamente sempre representada pela Nova Zelândia. E a gente vem para as Américas, aquilo que a gente já passou ao longo das análises do grupo. América do Sul muito claramente dividida, os 100% dos clubes brasileiros, que faz do Brasil
o país de melhor performance, porque você tem 100% com 4 clubes, tá? As 2 eliminações do futebol argentino, o México com o Monterrey sendo Monterrey eliminado e o e Pachuca o classificando. horrível, né? Muito abaixo do que deveria. E a MLS, futebol norte-americano, justamente o que forçou a barra para entrar, o Inter Miami conseguiu a classificação. Seattle e Los Angeles não fizeram um papel horroroso, não. Né? Jogaram o que deu para jogar. Melhor Eu acho que fizeram. Eu achei 2 times horrorosos, assim. Melhor Sobretudo time camisa Seattle. rosa, né? Veja só, horroroso. O Eu papel achei horroroso. Eu Papel achei o horroroso. Seattle horroroso. Mas, pô, é o limite deles, assim. Papel horroroso para mim fez o Salzburg, fez Todo mundo falou, o Seattle que lota está. Nem isso teve. Nem teve. Tá? No fim das contas, todo mundo, ó, vai ser a torcida mais barulhenta do mundo, a torcida mais presente e tal, e os caras cagaram pro Mundial, assim. Eu acho que todo mundo foi com a torcida que quebrou o recorde de decibéis, não sei o que, tal. Mas a torcida quebrou o recorde de decibéis no estádio, né? No jogo do, não, mas do futebol eu tô falando disso americano, também. Eu tô falando disso que nem isso teve, tipo, para o time se apresentar. Eu acho que nem essa parte popular como falando dos Estados Unidos popular, mas enfim, popular no sentido de futebol, de arquibancada, mas nem isso teve. Assim, no final, sabe a impressão assim, parecer 3 times artificiais. Assim, 3 Mas times são, assim, mas são. mas assim, mais do que Ainda mais, são. são mais do que, porque o Seattle é justamente é esse o que eu tô querendo dizer, Fred. No fim das contas, todos são. Mas o Seattle, ele já foi abraçado rapidamente. Já foi abraçado a comunidade local. Um grande time de comunidade lá é o Atlanta, que não classificou, né? E o Seattle, Fred. E o Seattle, assim, talvez assim, tá por, mas no fim das contas, eu acho que para o Mundial, essa imagem que se tinha desse time, eu acho que, na minha opinião, pelo menos, assim, ele sai igual aos outros, assim. Todos têm o mesmo perfil de torcedor. E antes do Mundial, não era esse o cartaz. Então é isso. Agora a gente vai dar uma olhada em como ficou o chaveamento. Lembrando que as oitavas de final vão ser disputadas no sábado, domingo, segunda e terça-feira. Fred, vamos começar a passear, né, pelo chaveamento e vamos começar a falar desse confronto entre brasileiros que já coloca um clube brasileiro aí nas quartas de final. Celso, eu acho que até antes mesmo de dar uma mergulhada jogo a jogo, existiu, sobretudo depois daquela composição, depois da derrota do Bayern de Munique para o Benfica, uma divisão muito clara, né, de um lado mais fraco do que o outro. Essa primeira coluna muito mais fraca do que a segunda coluna, onde você tem Flamengo pegando o Bayern, quem vencer Paris Saint-Germain e o Real Madrid do outro lado, faz com que quem passar, sobretudo do quadrante Paris Saint-Germain, Flamengo e Bayern, quem chegar na final aí, meu amigo, realmente atravessou uma série de obstáculos complicadíssimos. Mas eu diria, Celso, que esse último capítulo, sem ter surpresas no grupo do Manchester City, diminuiu um pouco essa sensação de 2 lados tão diferentes assim. É claro que o lado que eu acabei de citar é muito mais pesado, sobretudo aquele primeiro quadrante. Tá? Mas existia um temor, né? Porque o City estava classificado, poderia colocar reservas. Acontecia a mesma coisa que aconteceu com o Bayern. Na hora que o City confirma, tá? Que a Inter confirma, as coisas ficaram um pouquinho mais no lugar, porque dessa forma você tem, por exemplo, o desenho de um Manchester City com o Inter de Milão numa quarta de final, e você tem um dos maiores times da atualidade, já há muitos anos, o Manchester City, contra a vice-campeã da Champions. Então, veja só, se há um desenho de Bayern de Munique e Paris Saint-Germain fazendo a quarta de final, há um desenho de Manchester City e Inter de Milão. Isso equilibra um pouco as ações, mas é claro que o lado onde está Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Borussia, Real Madrid, Flamengo, Juventus, é um lado consideravelmente mais pesado ainda, tá? Só não ficou terrível como poderia ficar se a Inter e se o Manchester fossem bater do lado de lá, tá, Celso? Mas Cássio quer trazer uma observação sobre isso? Eu vi que tirou do silencioso.
Porque, assim, todo mundo fala, é um sentimento geral. A gente tá vendo na tela, o lado direito ele é mais forte. É que tu tá pesando que é um pouco menos. Eu continuo achando que a diferença é muito grande, meu irmão. Se o Real Madrid for para se o Real Madrid for para a final, ele pega a Juventus nas oitavas, a Borussia nas quartas e talvez, sei lá, Bayern de Munique, vou tirar o Flamengo, né? Mas Bayern de Munique e PSG na semifinal. O City larga com Al Hilal, aí pegaria a Inter, ok, e na semifinal pegaria 2 europeus que não fizeram a temporada. Tipo, o Chelsea sendo campeão da Conference League é muito abaixo. Então, assim, eu tô indo pelo. Não, tem muita diferença, tem muita diferença. Eu tô indo pelo caminho dos dois principais, porque se você for dos outros, por exemplo, se for da Juventus, o cara da Juventus, porra, da Juventus vai pegar o Real Madrid, tô falando dos próprios europeus ainda, tá? Pega o Real Madrid e faz o caminho muito difícil. O PSG ser campeão europeu e nas quartas já tá pegando o Bayern de Munique. Aí, cara, mas a Inter é a atual vice-campeã europeia. Beleza, é a atual vice-campeã europeia, mas eu acho que o Bayern de Munique é mais time que a Inter, porque sim, como o Madrid é mais time que a Inter, como o Manchester City é mais time que o Inter, né? Então, assim, parabéns. Deu uma clareada também pro Palmeiras, né? O Palmeiras é que assim, Palmeiras e Botafogo, os dois ali, tá? Veja, é o caminho do é o melhor. Não, talvez acho que o melhor seria se fosse Borussia e Monterrey. Se fosse Palmeiras e Botafogo para pegar o vencedor de Borussia e Monterrey. Mas é a segunda melhor opção, tá? Assim, eu acho que foi a segunda melhor opção. Então, no caso, assim, eu concordo, Celso. O Celso falou do Palmeiras, mas Palmeiras e Botafogo, os dois estão nessa condição ali. Para os dois, primeiro, um brasileiro está nas quartas e o adversário. Sonha com semi. E o adversário das quartas será a segunda melhor possibilidade que poderia ser, assim, de um chaveamento, assim, do que a gente está vendo na tela. Então dá para sonhar com semifinal. O que é curioso é que o Flamengo chegou a colocar, seria Flamengo e Benfica para pegar o vencedor de Botafogo e Inter Miami. Era isso que chegou a ser desenhado, tá ligado? Aí que o Botafogo seria o líder, aí estaria lá Botafogo, Inter Miami e o Benfica. Porque, na verdade, esse Botafogo, Inter Miami e Flamengo e Benfica é o que se desenhou depois da segunda rodada. Assim. Sim, exatamente. Assim, foi. E aí seria... mas impressionante como mudou, né? Foi PSG e Bayern. Toma aí, meu. Virou um inferno pro Flamengo. Virou inferno. Porque eu digo que hoje, assim... O torcedor do Flamengo tem direito em sonhar com as quartas de final. Mas eu acho que sonhar com a semifinal, você está colocando no seu sonho que você vai passar por Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Os dois. Se chegar na semifinal, pesado. Aí é para... Veja, se chegar na semifinal já vai ser frustrante não ser campeão do mundo. E aí é o primeiro ponto. O torcedor do Fluminense pode sonhar com a quarta de final também. Ele pode sonhar em passar pela Inter. Tem jogo. Mas sonhar que vai passar pela Inter e depois passar pelo Manchester City já fica uma coisa muito irreal. Levou 4-0 do City, né, na final do Mundial de 23. Eu até entendi o que o maestro falou, que tipo já renderia uma frustração, né? Mas provavelmente pegando o Real Madrid aí na semifinal, né? É uma frustração que você fica... Não, mas eu digo... mas o ponto foi o seguinte: se você tirar o Bayern e tirar o PSG, eu sei que, claro que seria o Real Madrid, mas eu digo assim: se você tirou o Bayern e você tirou o PSG, você acredita que você pode fazer qualquer coisa, pô. Aí, tipo, meu irmão, esse campeonato é nosso, pô. Assim, se a gente ganhou do Chelsea na primeira fase, tirou o Bayern nas oitavas, tirou o PSG nas quartas, meu irmão, assim, o que eu quis dizer na frustração, eu disse, o que é que precisa fazer? Uma coisa que eu vi do Botafogo, por exemplo, que tem coisas que só acontecem com o Botafogo. O Botafogo fez nesse Mundial o que todo sul-americano precisa fazer para ser campeão do mundo, porra. Assim, ganhou do time da CONCACAF e ganhou do campeão da Champions, pô. Assim, só que a primeira... Isso no Mundial de Clubes anterior, você era campeão do mundo fazendo isso. Aí, só que nesse Mundial, assim, aí acabou... Foi só a primeira fase do Botafogo. E o cara do Botafogo... Aquela vitória, eu não acho que aquela vitória, digo, Botafogo, a gente pode vencer qualquer um, porque ali foi uma estratégia muito certa, mas se for o Flamengo jogando da forma, do jeito que eles falaram, né, Flamengo como Flamengo, e tirando esses dois, eu acho que ficaria muito,
Na bola é o que eu acho que tem mais chance de ser campeão, mas pelo chaveamento, aí obviamente, eu, por exemplo, no meu pitaco, eu coloquei o Flamengo como eliminado. Só coloquei um brasileiro nas quartas, o Palmeiras, inclusive. Acho que eu chutei errado até, porque acho que o Botafogo tá mais assim. Chute é chute. Né? No pitaco, acho que o Fluminense cai para Inter, o Flamengo cai pra, e no Palmeiras e Botafogo ali o jogo é muito equilibrado, mas eu chutei Palmeiras no meu post no blog. Eu acho que já dá para gente cravar aqui que todos concordamos aí, né? Que é inquestionável que a gente tem um lado do chaveamento mais pesado que o outro. Agora eu queria saber de confrontos aí das oitavas de final. O que é que vocês acharam mais ajustado e o que é que vocês acharam aí mais favoritismo mais amplo? Mais ajustado, Palmeiras e Botafogo, Benfica e Chelsea. Tá? São os dois mais ajustados. Caramba, Fred, me deu um frio no coração. Porque, como o Celso falou, o mais ajustado e o mais. Mais favoritismo. O maior favoritismo. Aí, como ele fez assim, aí tu, Palmeiras e Botafogo, aí eu concordo. Aí a outra resposta é óbvio que é PSG e Inter Miami. Aí tu, Benfica e Chelsea, não, porra. Claro. Aí depois eu entendi que eram duas opções para a primeira pergunta. E para a segunda, Paris Saint-Germain e Inter Miami e Al Hilal e Manchester City. Acho que é isso. Muito bem. Vocês querem fazer mais alguma observação aí sobre as oitavas de final ou a gente pode chegar aqui ao fim do nosso programa? Até as quartas. Sem voo de pitaco não? Já que deixar os meus aqui para eu errar. Classificados aqui, pitacos apenas. Palmeiras, Chelsea, PSG, Bayern, Internacional, City, Real e Borussia. Não tem nada do outro mundo, não. City, Real e Borussia. Acho que é isso aí. Com essa dúvida maior entre Palmeiras e Botafogo, mas acho que é isso aí mesmo. Muito bem, então, senhores. Como o Fred falou agora há pouco, não se preocupem, voltaremos aí com nossas análises também de oitavas de final, já mirando nas quartas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo até aqui, tá? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva aqui nos nossos canais, tanto do Game Arena FC, quanto também o nosso 45 minutos. Você vai nos ajudar a chegar cada vez mais longe. Muito obrigado a todas e todos e um forte abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.